Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material e vamos elevar o pensamento ao alto, em prece, nesse momento. Então, nós vamos fechar levemente os nossos olhos, pedindo a proteção e o amparo da espiritualidade amiga, que já se encontra aqui presente para nos amparar e nos acolher nas nossas necessidades, rogando a espiritualidade que nos ampare para que nós possamos ter entendimento das lições que nos forem deixadas na noite de hoje. Gratidão por essa oportunidade de aprendizado e queremos também orar por aqueles que não puderam comparecer aqui, aos nossos familiares, aos nossos amigos e também aqueles que se dizem nossos inimigos. Oramos a todas as criaturinhas necessitadas de apoio, de amparo espiritual. Gratidão e que assim seja. Assim seja. A palestra de hoje tem como tema Ajuda Sempre. Esse tema ele é um texto do livro Pão Nosso, do capítulo 119, onde Emmanuel comenta uma frase de Paulo de Tarso. E para a gente ter entendimento daquilo que Emmanuel falou, a frase de Paulo diz o seguinte: Mas Paulo respondeu: Que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Se a gente pegar essa frase assim solta, a gente não vai entender o contexto. Por que Paulo falou isso? Então a gente vai lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 21 do Novo Testamento, aonde nós vamos ler o seguinte: Quando chegou o momento de partir, fomos como que arrancados dos braços deles e navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e daí fomos até Pátara, onde encontramos um navio que fazia travessia para a Fenícia. Embarcamos e seguimos viagem. Chegando à vista de Chipre, a deixamos pela esquerda e continuamos a nossa viagem em direção à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o navio devia descarregar. Encontramos os discípulos e ficamos aí 7 dias. Movidos pelo Espírito, os discípulos diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Quando chegou o dia de ir embora, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos, com suas mulheres e crianças até fora da cidade. Na praia, nos ajoelhamos para rezar. Depois da despedida, embarcamos e eles voltaram para casa. Continuando a nossa viagem por mar, de Tiro chegamos a Ptolemaida. Aí cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos a Cesareia. Aí fomos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e nos hospedamos na sua casa. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Enquanto passávamos vários dias ali, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, declarou: Isto é o que diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto será amarrado desse modo pelos judeus em Jerusalém e será entregue em mãos dos pagãos. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da cidade insistimos que Paulo não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu:
O que estão fazendo vocês chorando e afligindo meu coração? Eu estou pronto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não conseguimos convencê-lo, então desistimos dizendo, seja feita a vontade do Senhor. Então, o que aconteceu aqui? Paulo de Tarso foi o maior propagador do cristianismo primitivo. Não fosse Paulo de Tarso, nós não teríamos a divulgação do cristianismo. Quem foi Paulo de Tarso? A grande maioria de nós conhece a história. Paulo de Tarso era Saulo, um judeu, que lá ele era um judeu com cidadania romana e que lá no princípio, arraigado ao judaísmo, ele começou a perseguir os cristãos. Quando Paulo de Tarso ia perseguir os cristãos em Damasco, Jesus o encontrou na cidade de Damasco. Quando Paulo de Tarso viu Jesus, Jesus questionou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ele caiu diante daquela luminosidade do Cristo, caiu, ouviu aquela voz e ele ficou cego naquele momento, por conta da luminosidade do Cristo. E aí Jesus disse, segue, vai até Damasco, que será dito o que você vai fazer. Ele então estava cego naquele momento, aqueles que o acompanhavam na sua jornada rumo a Damasco, o guiaram e ali ele se converteu. Ele passou de um perseguidor dos cristãos naquele encontro com Cristo e ele passou a ser um cristão. Mas imaginemos quando a gente troca o canal 360. Simplesmente à noite para o dia. Então Saulo foi ao encontro de Ananias e Ananias recuperou a visão de Saulo. E a partir daí, então, ele seguiu, ele foi lá para a igreja nascente, os cristãos não acreditavam nele, porque ele era um perseguidor, e de perseguidor ele passa a ser um cristão, um adorador do Cristo. Então isso causou muita dificuldade nos irmãos cristãos, inclusive nos discípulos, nos apóstolos, de ter aceitação de Saulo, que depois passa a se chamar Paulo. E a partir de então, depois de um tempo, ele passa a propagar as ideias do Cristo aos gentios. E ele fez viagens naquela região e ele ia fundando os núcleos cristãos aonde ele passava. E chegou um determinado momento em que ele já estava praticamente cumprindo a sua tarefa. E em Jerusalém tinha Tiago, que Tiago defendia o cristianismo na igreja primitiva contra o judaísmo, porque os judeus não aceitavam Jesus. E eles começavam a se infiltrar na igreja primitiva. E Tiago fazia a mediação entre os judeus e os cristãos. Mas Paulo não aceitava as ideias do judaísmo no cristianismo primitivo. Aí o que acontece? Que lá numa ocasião, ele é chamado, ele queria ir para Roma e ele é chamado para Jerusalém, que é ali onde ele havia nascido. E aí quando ele faz essa viagem, que está relatada em Atos dos Apóstolos, e aí eles estavam sentindo que ele ia para o suplício. Na realidade, ele estava findando o fim da tarefa de Paulo de Tarso na terra. E eles não queriam que ele fosse a Jerusalém. Então, por isso que ele disse, por que vocês choram? Eu já estou pronto para o suplício. Acomodem o seu coração. Por isso que ele usou essa frase e Emmanuel vai nos discorrer sobre essa frase. Então ele chega em Jerusalém, ele conversa com Tiago e os judeus fizeram toda
exigências para que Paulo se retratasse lá no Sinédrio. E acontece que os judeus cobraram que ele fizesse a adoração, isso custava muito dinheiro, Paulo já não queria mais isso, ele era cristão, mas ele se submeteu àquela situação em favor do cristianismo. Mas os judeus fizeram toda uma urdidura e Paulo acabou sendo preso e depois ele foi levado para Roma, aonde ele teve o seu holocausto. Para os cristãos primitivos, ter o holocausto em favor de Jesus era algo fantástico, coisa que a gente ainda não tem esse entendimento. Quando nós temos que dar o nosso holocausto, ou seja, a nossa cota de contribuição para o cristianismo, para o bem, a gente tem muita dificuldade. E imaginemos que nós estamos no ano de 2022. Nós estamos falando lá no início da era cristã. E nós estamos falando lá por volta de 50 depois de Cristo. Não se tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. Empreender, fazer viagens como Paulo fazia junto com outros discípulos, com outros cristãos, era penoso, era dificultoso. Olhamos nós hoje. Hoje nós temos a internet, nós temos o celular à nossa disposição, nós temos veículos de locomoção que nos transportam a grandes distâncias em pouco tempo. E nós estamos falando lá da época de Jesus, lá no início da era cristã, onde eles eram extremamente perseguidos, onde eles não podiam professar o seu credo. Por quê? Porque os cristãos, para as autoridades constituídas, eles eram considerados ameaças. Por quê? Porque o judaísmo vinha perdendo terreno para o cristianismo. Porque Jesus veio nos ensinar a lei do amor. Jesus não estava preocupado com os tronos materiais. Jesus veio nos ensinar o amor fraterno. E Paulo de Tarso, quando conhece Jesus, que ele cai na real, e ele pensa, realmente, por que eu persigo Cristo? Ele não fez nada. Não fez absolutamente nada de mal para quem quer que seja. Então, ali Jesus nasce para o Cristo, naquele momento, lá na estrada de Damasco. E aí, depois de toda a peregrinação que ele fez na divulgação do cristianismo para o povo pagão, não era para os judeus, para os pagãos, por isso de toda a confusão. Por quê? Porque os judeus eram extremamente orgulhosos e não aceitavam Jesus. Então agora, com esta frase que ele disse, mas Paulo respondeu àqueles que disseram para ele, não vá a Jerusalém. Ali aquele Ágabo, o profeta, já dizia, ele vai ser amarrado e vai sofrer. Ele já estava prevendo o que aconteceria. E os irmãos em Cristo, tendo a aflição, chegando aquele momento que Paulo tinha que dar o seu testemunho, a sua lealdade ao Cristo, eles pediram que ele não fosse a Jerusalém. E ele sabia que ele tinha que ir a Jerusalém. Então eles dizem, daí Paulo responde a eles, que fazeis vós chorando e magoando meu coração? É que ele fala, eu estou pronto para o suplício. Como você quer estar? Olha que não é fácil, hein? A gente se preparar para a provação, para a dificuldade, com serenidade, com fé. Mas as provas chegam para todos nós, indistintamente. Por quê? Porque nós somos espíritos que estamos aqui na Terra num projeto reencarnatório. E esse nosso projeto tem como tarefa e objetivo a nossa evolução espiritual. Nós somos viajores. Nós não fomos criados agora, uma página em branco,
nós temos um passado espiritual. E agora nós estamos aqui, colhendo o nosso plantio de existências pretéritas e fazendo a nossa semeadura para existências futuras. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, seremos provados. Teremos que dar o nosso testemunho. Seja pela doença, seja pela dificuldade, seja por uma adversidade que a vida nos imponha, nós teremos que dar a nossa cota de sacrifício. Mas será que nós estamos, de fato, preparados para o nosso sacrifício, o nosso holocausto, testemunhar a nossa fé? Se a gente está preparado para o perdão, para a solidariedade, para a fraternidade, para tornar os nossos fardos leves, como Jesus disse, o meu fardo é suave, porque a lei do amor é um fardo suave. Fardo pesado é o ódio, é o ressentimento, é a mágoa, é a tristeza, é a revolta, é a rebeldia. Isso são fardos pesados que nós carregamos. Quando nós nos rebelamos perante as leis divinas, perante as situações que nos acontecem, o fardo se torna muito mais pesado do que de fato é. Mas quando nós nos voltamos para Deus através da fé sincera, que é a certeza de que Deus nunca nos abandona em tempo algum. Nós nunca estamos sós, mesmo diante das dificuldades. E Paulo sabia disso. Sabia que chegaria um momento em que ele teria que testemunhar o amor pelo Cristo. E chegaria o momento do seu holocausto. Então, por isso que ele diz, não chora. Porque muitas vezes, aquelas criaturinhas que nós amamos, quando tem determinadas situações difíceis na sua vida, ao invés da gente chorar, da gente ajudar, a gente chora. Vai lá e ao invés de confortar, de consolar, a gente vai lá e fica chorando. Só que as nossas lágrimas, muitas vezes, elas não ajudam aquele que está em sofrimento. Então, muitas vezes, a dificuldade, o sofrimento, ele só quer um ouvido. E às vezes acontece conosco que alguém vai contar algum fato, preciso desabafar. Aí desabafa e a gente diz assim, mas comigo aconteceu muito pior. Aí a gente fala um relato que aconteceu conosco e muitas vezes a gente não se dá conta que a pessoa só quer o nosso ouvido. E é como se a gente quisesse aliviar o sofrimento do outro, contando um sofrimento que a gente tem é maior. Então, muitas vezes, nós nos equivocamos no sentido desse auxílio, desse não chorar. É oferecer o ombro amigo para aquele que está pedindo socorro. E muitas vezes nós não ouvimos. É o familiar que está na nossa casa, é o filho, é o companheiro, é a companheira, é um colega de trabalho, que está assoberbado, que está preocupado, que precisa de alguém que o escute. E nós, na nossa imaturidade espiritual, muitas vezes nós choramos, porque nós achamos que chorar vai aliviar o sofrimento do outro, ou nós vamos contar uma tragédia maior ainda que aconteceu conosco. E isso não é para mim, para o Mário, para o José, para o Pedrinho, para a Joana, não é. Nós somos ainda imaturos espiritualmente falando. Falta muito ainda para a gente entender todo esse amor fraterno ensinado pelo Cristo. E a gente pode ver isso na situação em que nós nos encontramos. Porque nos falta muito ainda espiritualidade. Não religião. Não estamos falando de religião. Estamos falando de espiritualidade. A gente se preocupa muito, muito mesmo com as questões materiais
e nós esquecemos de cultivar o nosso espírito imortal. Com os valores, com aquele fardo leve ensinado por Jesus, que é o perdão das ofensas, que é a fraternidade, que é a empatia, que é o altruísmo. Mas todo esse pacote de virtudes, ele não surge da noite para o dia na nossa vida. É uma construção individual de cada dia. Cada dia a gente vai querendo, tendo boa vontade, a gente vai desenvolvendo virtudes. Calar quando alguém nos ofende. E tudo isso a gente consegue com o exercício da prece. A gente esquece desse recurso tão precioso ao nosso alcance que é a oração. Orarmos todos os dias, ao acordarmos, agradecermos, pedirmos a proteção divina, o amparo do nosso espírito protetor, para que a gente vença aquele homem velho que ainda tem dentro de nós, que não tem aquela fé verdadeira alicerçada, que ainda não sabe dar um passo a mais em favor do próximo. Então, quando a gente ora pedindo ajuda para que a gente possa desenvolver as virtudes, a gente se nimba de luz. E ao nos nimbarmos de luz, nós afugentamos as trevas. E tenhamos certeza absoluta que o bem sempre vence o mal. Sempre. Porque o bem vem de Deus e o mal é uma criação nossa. A luz sempre vence as trevas. Um exercício muito fácil. A gente vai lá num quarto escuro e acende um palito de fósforo. Para ver se a gente vê que aquela pequena luminosidade não afugenta um tanto das trevas. Então, esse choro que eles tinham lá não estava ajudando Paulo, ia magoá-lo, porque ele precisava estar forte para as provações que viriam a seguir. Então, Emmanuel nos fala, no livro Pão Nosso, que constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Então, por que vocês choram? Vocês vão me magoar. Eu já estou pronto para o que vai vir. Então, ali, o que ele gostaria que eles fizessem era acalmá-lo perante as situações dolorosas que viriam mais à frente. E aí Emmanuel continua. Não obstante a energia serena que domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Uma tarefa difícil, porque Paulo de Tarso foi um timorato. Não tinha. Ele viajava, era dificuldades, adversidades, e ele ia pregando o Evangelho, perseguições de toda ordem. Uma coragem heróica, porque quando Jesus o chama na estrada de Damasco, ele sabia que ele teria energia suficiente para cumprir a tarefa que lhe havia sido confiada na propagação do cristianismo. Então ele tinha que ser, sim, bravo, ele tinha que ser corajoso. E ele gostaria de ter ao seu lado amigos corajosos que o estimulassem a andar com serenidade, com força e coragem. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício,
entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto e a lamentação jamais ajudam nos instantes do testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Então, quando a gente está numa situação difícil, o que a gente quer daqueles que estão ao nosso lado é serenidade para enfrentarmos as dificuldades. Então, o choro muitas vezes não ajuda. Agora, nós vamos lembrar que Emmanuel fala o seguinte, né, nesse texto. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o seu motivo de pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo o aprendiz, porque muitas vezes nós lembramos do Cristo na cruz. Com certeza Jesus não quer ser lembrado na cruz. Jesus prefere ser lembrado no momento em que ele aparece para Madalena, quando ele vence a morte, quando ele vence toda aquela situação de adversidade, vem testemunhar para nós que a vida continua. E que os momentos difíceis passam. Os momentos difíceis não são para a eternidade. Tudo passa. Se nós tivermos confiança, se nós tivermos serenidade nos momentos de provação, elas vão passar. Os momentos bons passam, os momentos ruins também passam. Mantenhamos sempre a confiança na espiritualidade amiga, que sempre nos auxilia. E auxilia a todos, porque Deus ama a todos da mesma forma. Desde o mais réprobo, o mais cruel, até o ser angélico. Ama a todos de igual forma. E dá a cada um de nós condições para que nós vençamos a nós mesmos. Sigamos o exemplo de Paulo de Tarso, que pede aos companheiros de caminhada que não chorem e que ele estava preparado para o porvir que viria. E com certeza, no momento da situação difícil, Paulo vence as suas limitações e volta à espiritualidade resplandecente. E que nós façamos a nossa parte da melhor forma possível. Então, nós vamos agora recebermos a passe, então, que os nossos médiuns. Então, nesse momento, nós vamos serenar os nossos corações e nessa ambiência que foi preparada para nos acolher e nos receber, fluindo sobre nós essas bênçãos, esses fluidos curadores e salutares que sobre todos nós se derramam. Gratidão pela oportunidade do aprendizado, gratidão por nós estarmos aqui, aprendendo mais uma lição. Que possamos retornar aos nossos lares em muita paz. E que assim seja.